Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Vamos com esse sabadão aí, dia 21 de fevereiro, melhores análises palpites da rodada da NBA, beleza galera? Não esquece de entrar no meu grupo gratuito, a gente tá trabalhando vários palpites. Ontem a gente pegou o green nesse jogo dos Lakers aqui, então vamos que vamos, o link 100% de graça tá aqui nos comentários ou na descrição, fechou? Lembrando galera que hoje tem um UFC, pra quem não sabe, eu sou tipster de MMA, lutas também, então todo sábado eu fico um pouco mais dedicado à parte de lutas, mas também não vou deixar de gravar aqui para vocês o vídeo da NBA, tá? Então vou pedir para você deixar seu like e se inscrever se você é novo por aqui. Tem também o grupo de MMA, tá? Se você quiser fazer parte, hoje é uma excelente oportunidade, o evento tá sensacional, então vamos que vamos. Phoenix Suns e Orlando Magic, eu acho que é um jogo que assim, as duas equipes chegam mais ou menos em algum momento parecido, apesar da campanha do Suns estar melhor, mas ambos lidam com desfalque de principais jogadores, né? O Dillon Brooks pode ser que retorne agora, mas o Devin Booker eu acho que não joga esse jogo, e o Franz Wagner por parte da equipe de Orlando. Só que se você for pegar, pelo menos no primeiro momento, eu sinto que a equipe do Magic está vivendo uma fase melhor. Acho que a equipe do Suns está tentando um pouco se reconstruir, tentando um pouco mais de estabilidade com os jogadores assim. Grayson Allen tá perdendo alguns jogos, Dillon Brooks perdeu alguns jogos, aí o Devin Booker retornando de lesão, o Jalen Green perdeu desde o início da temporada alguns jogos. Então para esse jogo, cara, eu acho que a equipe do Orlando Magic chega um pouco mais forte, tá? Se você for pegar aqui o último jogo da equipe do Magic, foi um jogo que eles dominaram a equipe dos Kings, tudo bem que não é muito parâmetro, né? Mas eu gostei muito da exibição desse jogador aqui, que é o Anthony Black, tá? Se você for ver aqui, cara, o Anthony Black, ele tá pegando mais minutos do que o Jalen Suggs, tá? Se você for ver, e antes o Anthony Black era o cara que viria para substituir o Jalen Suggs, né? Tem vezes que eles jogam juntos também, dependendo da formação, tem algumas vezes que eles jogam juntos. Mas, cara, gosto muito desse jogador aqui do Anthony Black, tá? Você vê que ele foi o segundo jogador que mais tentou arremesso, só perdeu pro banqueiro. Então, sem o Franz Wagner e o Desmond Bane, por vezes, às vezes fazendo um papel defensivo, vez ou outra tá com uma tripla ali, a gente tá vendo um Anthony Black com mais dinamismo nesse time do Orlando. Então, o que me agrada aqui é um handicap a favor da equipe do Orlando Magic, tá? A equipe do Suns vai vir um pouquinho mais desfalcada para esse confronto. E o pontos, rebotes e assistência do Anthony Black. Para mim, se tiver algum jogador que vai se destacar nesse confronto, é o Anthony Black, tá? Então, eu pegaria esses dois palpites nesse primeiro jogo. Handicap Orlando Magic, tá? Às vezes um mais 4,5 assim. E pontos, rebotes e assistência da linha limite do Anthony Black, fechou? Lembrando, galera, que a rodada de hoje começa às 7 horas da noite e acaba às 10h30, não teremos jogos ali pela madrugada e tudo mais. Então, um fim de semana bem light aí pra gente, fechou? Próximo jogo, Sixers e Pelicans, cara. E ontem eu tinha cantado a pedra que se tivesse algum jogo bom para ter uma zebra, seria nesse confronto aqui dos Pelicans contra os Bucks. Então os Pelicans vão vir um pouco mais cansados, né? Perderam ontem para os Bucks por mais de 20 dias de diferença. Tinha recomendado para vocês também os pontos do Ken Thomas, que bateu. Mas, cara, vamos falar em si desse confronto. Sixers e Pelicans já se enfrentaram nessa temporada, com vitória da equipe de Filadélfia. O Joel Embiid não joga e o Paul George está suspenso. O Embiid, cara, não dá muito para entender, porque com o período da pausa do All-Stars, ele teria que ser poupado, sim. Mas, cara, foram bons dias, pelo menos uns 7 dias aí de descanso para ele, e ele ainda não tá jogando. Então, realmente, ele parece estar bichado, né, cara? Não tem muito para onde correr. A equipe dos Pelicans, Trey Murphy não joga, Ives Smith, né, que é o pivô ali. Então, cara, eu de verdade acho que a vitória da equipe do Sixers aqui é um bom palpite, até porque se você for pegar o contexto geral, a equipe dos Pelicans está no tank do draft, né? Está em 14ª, segunda pior equipe da Conferência Oeste em termos de campanha. Então, não sei se é interessante para eles vencerem aqui, enquanto a equipe do Philadelphia é uma equipe que defende ali sua posição, né? Para uma vaga nos playoffs, já está com 3 derrotas seguidas aí. Então, realmente é importante você vencer esses jogos contra essas equipes que fazem campanhas ruins para, né, você conseguir ali uma eventual vaga nos playoffs. Então, para mim, um palpite que tem muito valor aqui é o 76ers vencer esse confronto. Eu sempre cito o Tyrese Maxey, né? No último jogo contra a equipe de Atlanta, eu até peguei uma bet que era para ele ser o maior pontuador da partida. Acabou não vindo, cara,
porque Jalen Johnson acabaram fazendo muita falta nele ali no final. Ele bateu muito lance livre, ali, que ele foi lance livre 16 vezes, o Jalen Johnson. Mas ainda assim eu segui naquela minha métrica que o Tyrese Maxey seria o jogador que mais tentaria arremesso na partida. Se você for ver aqui, foi um arremesso a mais que ele teve em relação ao Jalen Johnson. Então os pontos do Tyrese Maxey, cara, sem o Joel Embiid sempre dá para considerar, tá? Realmente assim, ele vai ser o cara cabeça desse time aí. Então quem quiser pegar os pontos do Tyrese Maxey, às vezes no bingo, tem valor sim, mas na unidade eu tô com a vitória da equipe de Filadélfia, tá? Pistons e Bulls, cara, eu não vou perder muito tempo. Esse time do Detroit Pistons, mesmo sem o Jalen Duren, sem o Zay Stewart, tá atropelando todo mundo. E se você for pegar assim, os últimos jogos dos Pistons, cara, eles só estão pegando jogos duros. Olha aqui, eles pegaram os Hornets, que vinha de 7 vitórias seguidas lá em Charlotte. Eles pegaram os Raptors lá no Canadá, ganharam com extrema facilidade. E agora ganharam dos Knicks lá no Madison Square Garden, cara. Os Knicks que tinham, né, até então a segunda melhor campanha como mandante da NBA. Então, meu irmão, os caras estão ganhando todos os jogos fora de casa, né? É o quarto jogo seguido que eles jogam fora de casa e ainda assim eles estão atropelando geral. Pistons e Bulls já se enfrentaram aí 2 vezes, 2 vitórias para a equipe dos Pistons. São 2 equipes que vivem momentos diferentes, né? Os Pistons têm a melhor campanha da Conferência Leste, enquanto a equipe dos Bulls praticamente acho que já entregou a temporada, apesar de ter apenas 2 vitórias de distância, né, para os Hornets, que é a equipe do play-in. Mas é uma equipe que na trade, né, deadline trocou o Vucevic, Kobe White, trocou todo mundo ali, o Ayo Sumo, trocou o time todo. Desde essas trocas eles perderam todos os jogos, são 9 derrotas nos últimos 10 jogos. E eu já cansei de falar aqui, cara, eu vou contra os Bulls aqui até a NBA acabar, o que eu puder ir contra o Chicago Bulls eu vou ir. E tá me dando muito green, então eu não tenho motivo para parar, né? O Josh Giddey também mesmo não tá jogando 100%, acho que até desanima o jogador, né? Mas é isso aqui, cara, são números, né? No tanto de derrotas aqui, não tem muito pra onde fugir, não tem porque inventar moda. Então é vitória da equipe dos Pistons aqui. Heat Grizzlies, cara, a equipe dos Grizzlies que até jogou ontem também. A equipe do Heat também, a equipe do Heat destruiu a equipe de Atlanta. Eu até tinha falado que se o Tyler Herro jogasse eu ia pegar essa vitória da equipe do Miami. Eu até peguei. Peguei o Tyler Herro também, que eu mandei lá no grupo do Telegram gratuito. Se você não faz parte também, viu várias dicas, bilhetes prontos, entradas ao vivo por lá. O link para você fazer parte está na descrição. Mas, cara, são equipes de momentos diferentes, né? Até se você for pegar aqui o último jogo aqui, eu vou pegar esses 2 jogos aqui para passar a visão para vocês do que eu tô querendo. Primeiramente, esse time do Memphis Grizzlies aqui, cara, olha esse elenco. Olha esse elenco do Grizzlies. Prosper, Lovering, Meshach. Cara, eles subiram até alguns jogadores da G-League para jogar esse jogo aqui. Verdade é essa. A gente conhece aqui poucos nomes, assim. E a equipe do Grizzlies, metade está lesionada, metade eles trocaram. Então não tem muito para onde fugir. E a equipe do Utah Jazz, cara, a impressão que dá é que eles não querem ganhar jogos mesmo. Eles estavam ganhando esse jogo por mais de 15 de diferença, mais ou menos ali no segundo quarto, ali pro terceiro. E aí do nada o técnico tira todo mundo e vira a partida. Esse time do Utah Jazz, cara, eu vou te falar, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos no ao vivo para pegar virada contra eles e fiquem atentos para não ir a favor deles, tá, cara? Eles, na segunda metade do jogo, o técnico tá tirando os titulares para tancar no draft. O último jogo entre Grizzlies e Heat, galera, foi 146-114, né? Mas era aquele Memphis com o Jerry Jackson Jr., Jean Moran, Santi Aldama. Dessa vez não vai ter ninguém e o jogo vai ser lá em Miami. Então não tem muito pra onde fugir. A vitória da equipe do Miami, principalmente com essa volta do Tyler Herro, cara. Que aí o ataque do Heat é outro potencial ofensivo. E aí você já tem um Adebayo e o Keller Walker, que já faz uma pressão no garrafão. Você tem o Andrew Wiggins ali, junto com o Norman Powell, que são 2 excelentes arremessadores que são bons defensivamente. E o jogo sendo lá em Miami, treinado por um excelente treinador, que é o Eric Spoelstra. Para mim, a vitória da equipe do Miami Heat aqui, beleza? Spurs e Kings, cara, aqui eu não vou perder muito tempo não, né, galera? Aqui é a vitória dos Spurs, não tem nem muito pra onde fugir. Spurs ganha intervalo final, handicap negativo, over pontos, né? A equipe dos Kings hoje tem a pior campanha da NBA, são 15 derrotas em sequência. Zach LaVine e Sabonis já estão fora da temporada, então qualquer coisa que não seja, né, a favor dos Spurs aqui, a gente estaria cometendo um equívoco, na minha opinião. É um jogo importante, porque a equipe dos Spurs pode chegar à marca de 40 vitórias na temporada e colocar aí, né, essa sequência de 8 vitórias em sequência. Então a equipe dos Spurs hoje é a equipe mais sólida da Conferência Oeste.
tudo positivo aos Spurs tem valor. Não vou pegar palpite de jogador pelo risco, né, de blowout. Na verdade, cara, tem um jogador assim que eu quero pegar, tá? Eu já ia me esquecendo dele, mas esse cara aqui, o Dylan Harper, cara. Por que eu acho que esse jogo é muito bom pro Dylan Harper pontuar? Porque mesmo em caso de blowout, como ele já é um cara da reserva, pode ser que ele ganhe mais minutos, entendeu? Então o Dylan Harper pra mim tem muito valor no jogo de hoje. E ele é um cara que, se você for ver, tem vários jogos aqui que passa dos 20 minutos, mas ele sempre tá deixando mais de 10 pontos, cara. É jogo ou outro que não. Pra você ver, desses últimos jogos aqui, apenas em 2 que ele não marcou mais de 10, né? Que foi esse aqui contra o Mavericks e esse aqui contra os Pelicans. Mas de resto, ele sempre deixa mais de 10 pontos. Tem uma mecânica de 3 pontos muito boa. É um cara que, assim, se a bola tá na mão dele, ele arremessa. Entendeu? Então, realmente, os pontos do Dylan Harper aqui é muito bom. Especialmente apenas esse jogador, cara, porque ele é um cara que, como ele é do banco, mesmo em caso de blowout, ele vai jogar, ok? Então vamos pro último confronto do dia, New York Knicks contra Rockets. Cara, eu não gostei da equipe dos Knicks no último confronto. Lembrando, tá, galera? Segue a gente no Instagram, @FabonTipster. O grupo VIP, tá, galera? Tá aqui na descrição, tá? Você pegar meus melhores palpites da NBA, que tá tendo todo dia. Vários mercados, tá tendo basquete europeu, tênis, então vamos que vamos. Os meus melhores palpites, link do bilhete pronto, tudo bem tranquilinho, tá? Pra facilitar a vida mesmo. O link tá na descrição, nos comentários do grupo VIP, tá? Vamos forrar bastante. Cara, Knicks e Rockets, eu não gostei do último jogo dos Knicks contra os Pistons, porque qual que era a minha leitura? De que sem o Jalen Duren, né, que é o pivô dos Pistons, que não jogou esse jogo, a gente viu um Karl Anthony Towns, a gente poderia ver um Karl Anthony Towns muito dentro do garrafão jogando, exercendo pressão, e a gente não viu isso. O Karl Anthony Towns basicamente jogou da segunda metade do terceiro para o último quarto. A gente não viu ele no primeiro e no segundo quarto. E eu destaco a rotação do Knicks, que tá assim um lixo, literalmente. O Michael Bridges e o Anunoby não contribuíram nada. O Anunoby 3 de 13 arremessos, 1 de 8 nas bolas triplas, entendeu? E enquanto os Pistons teve um Cade Cunningham tentando 34 arremessos, entendeu? 42 pontos e 3 assistências. Não dá nem pra falar que o cara é fominha, porque ele ainda deu 3 assistências, né? Mas, cara, não tem muito pra onde fugir, né? Essa equipe dos Knicks, ela não tá jogando bem e não é de hoje. É uma equipe que oscila demais, depende muito do Jalen Brunson. Parece que o Towns também tá sem confiança. E foi uma equipe que deu uma relaxada depois de ter ganhado aquela NBA Cup. Pelo menos eu senti isso. Rockets e Knicks, cara. Então, falando aqui da equipe dos Rockets, a gente viu um Rockets aproveitando o que o Knicks não aproveitou, né? Porque a equipe dos Hornets vinha desfalcada do Diabate e do Miles Bridges. Enquanto isso, a gente viu a equipe do Rockets conseguindo exercer muita pressão no garrafão com Kevin Durant. Não foi tanto com o Sengun. O Sengun aqui, se você for ver, ele até, né, teve uma boa tentativa de arremesso, mas aí mérito defensivo da equipe dos Hornets. Então, cara, o que eu pegaria desse jogo? Entre vitória de Knicks ou Rockets, cara, de verdade eu não consigo palpitar. Não consigo palpitar. O jogo dos Rockets hoje me agrada um pouco mais. Eu acho que são duas equipes que são até parecidas. São duas equipes que não tem tanta rotação. Jogam sempre os mesmos caras titulares 30, 40 minutos. Se você for parar para pensar. Mas eu não me sinto confortável. Não consigo ver um valor aqui. Eu acho que a última exibição dos Knicks foi péssima. Mas ainda assim é um time muito forte dentro de casa. E a equipe dos Rockets é uma equipe que também entrega a paçoca alguns jogos que não dá para entender. Então meu único palpite para esse jogo vai ser os pontos do Kevin Durant, que é um palpite que está sendo bem regular aí. O time está começando a entender que precisa de jogar para ele, o que é muito interessante, porque ele é um baita de um arremessador. Então sempre que está vendo dobra e tal, estão desafogando nele. Então gosto dos pontos do Kevin Durant aqui para esse confronto, fechou? Esse foi o nosso vídeo de análise, tamo junto, forte abraço, valeu.